Cata Eventos, um podcast sobre o que acontece ao ensino de história. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo no qual você escolheu ouvir esse podcast. No episódio de hoje, conversamos com a professora Sônia Menezes e com o professor Giovanni Silva sobre a novela Nos Tempos do Imperador e suas relações com as aprendizagens históricas. No quadro Anota Aí, apresentamos dicas de canais e eventos com destaque para celebrações do centenário de Paulo Freire. O Cata Eventos é uma produção do Laboratório de História e do Laboratório de Práticas e Ensino de História da UFVJM. Eu sou Rosiane Bechler e quem dá voz comigo a essa ideia é o William Bonetti, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Campanha. No dia 9 de agosto, a Rede Globo lançou a telenovela chamada Nos Tempos do Imperador, que é ambientada no Rio de Janeiro em 1856 e é uma continuação de outra telenovela, A Novo Mundo, que foi exibida em 2017. A trama de Alessandro Marçom e Teresa Falcão gira em torno da história do Brasil, que ainda procura uma identidade própria, sob o comando de Dom Pedro II, protagonizado pelo autor Selton Mello. A telenovela chama atenção devido à sua produção de alta qualidade, a reconstrução de cenários que remete ao século XIX, bem como as roupas, os costumes, as paisagens que estimulam os espectadores e desenvolvem suas imaginações históricas. De tempos em tempos, quando a Rede Globo lança uma novela histórica, precisamos recolocar algumas questões. Qual o processo de elaboração das tramas históricas pelas novelas? E em que medida elas possibilitam refletir sobre o nosso passado histórico? É possível utilizar as telenovelas no ensino de história? Quais os cuidados que professores e professoras devem ter ao trabalhar com as telenovelas? Para tratar desses e outros assuntos, eu conversei com a professora Sônia Menezes, da Universidade Regional do Cariri, e o professor Giovanni José da Silva, da Universidade Federal do Amapá. Certeza de que vem prosa boa por aí. Professora Sônia, conta pra gente quais são as relações possíveis de serem estabelecidas entre as telenovelas de cunho histórico e a história pública. Bem, eu gostaria de começar agradecendo o convite, é sempre um prazer bater um papo sobre essa temática tão instigante que é a produção midiática de história, né? Bom, as telenovelas são um dos produtos mais tradicionais a desenvolverem essa narrativa histórica destinada ao grande público. Além das séries de televisão, claro, que se tornaram muito populares, sobretudo a partir dos anos de 1990 aqui no Brasil, né? Com várias adaptações relevantes dos anos 60, anos 50, anos 70. Então, nesse sentido, podemos dizer que pelas telenovelas encontramos essas poderosas narrativas e esses agenciamentos do passado que, por sua vez, acabam por influenciar as maneiras como as pessoas passam a ver, ler e interpretar esse passado. Então, a gente pode dizer que, socialmente, são narrativas muito legítimas para essa sociedade, que acabam por se legitimar de forma muito rápida, principalmente pelo apelo às construções dos contextos, aos cenários, aos figurinos, né? Que acabam por aproximar muito esse passado de uma percepção no presente, né? De forma mais talvez didática, sensorial. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que nós estamos diante de uma produção pública de narrativa do passado, mas não necessariamente de produção de conhecimento. Importante a gente fazer essa distinção, que nem toda narrativa do passado, a narrativa pública do passado é uma produção de conhecimento sobre esse passado, mas principalmente é uma leitura sobre como esse conhecimento do passado, que foi produzido a partir de um variado conjunto de fontes históricas, de memória, de pesquisas historiográficas, acaba por ser adaptado àquele determinado produto.
Então, nesse sentido, uma novela acaba sendo esse amálgama muito rico, né? E sem dúvida, muito poderoso, que projeta essa imagem do passado em nosso presente. Mas isso não tira a importância dessa produção como um agenciador histórico sobre o qual, a partir dele, muitas portas podem se abrir, né, como uma curiosidade dessa sociedade por esse passado. Então, a gente tem vários exemplos de como uma novela, uma série, acaba estimulando venda de livros, estimulando a procura por biografias, né, quando essas biografias são adaptadas para a televisão. Então, essas produções acabam abrindo muitas portas. Alguns exemplos, né, são muito relevantes porque, além de instigarem essa curiosidade sobre o passado, elas também podem funcionar como importantes mobilizadores políticos presentes, como foi o caso da minissérie Anos Rebeldes, exibida nos anos 90, no começo dos anos 90, que ganhou uma grande repercussão a partir dos movimentos juvenis, no movimento Fora Collor, e aquela associação que se fazia àquela juventude à outra dos anos 60, de plena ditadura militar, retratada na minissérie. Outro exemplo que causou bastante polêmica foi a adaptação da obra da novela Amor e Revolução, que retratava o período da ditadura militar, exibida entre os anos de 2011 e 2012 pelo SBT. A novela acabou gerando muita discussão porque ao final de cada capítulo apresentava o depoimento de um preso político ou de um parente de preso, desaparecido, torturados durante o período, e gerou um grande debate, uma rejeição dos militares que acabaram pressionando o canal de televisão para que se retirasse do ar aqueles depoimentos. Então é muito interessante porque, incrivelmente, só naquele período, no começo dessa nossa década, é que esses depoimentos passaram a ser vinculados no canal aberto de televisão, talvez daí por isso a polêmica. Então, a novela histórica é uma obra ficcional que acaba estabelecendo com essa sociedade esse contrato de verossimilhança deste passado. Mas ela não é necessariamente uma obra de veracidade ou de uma adaptação plena daqueles acontecimentos. Na verdade, nenhuma obra né? Nenhuma obra acaba fazendo essa equivalência do passado, como se fosse essa representação do passado. Mas nesse sentido, mesmo assim, ela consegue dialogar com esse presente, trazendo essas questões do passado de forma muito poderosa. Quais as potencialidades no trabalho com essas narrativas midiáticas no ensino de história? E para os professores da educação básica que pretendem utilizar as telenovelas de cunho histórico, quais são os cuidados metodológicos a se tomar? Bom, a telenovela, em termos de ensino, né, de utilização ou de trabalho para o ensino de história, pode se tornar um poderoso recurso metodológico, né, para a gente refletir nas salas de aula sobre o passado. Mas é preciso também que a gente tenha alguns cuidados ao lidarmos com esse material, assim como a gente precisa ter com qualquer material que a gente leve para a sala de aula, a gente precisa entender quais os elementos que estruturam aquela produção, né? Então, algo muito importante a gente considerar no primeiro plano é quem produz quem é responsável pela produção daquele material, né? Uma obra, seja televisiva, seja literária, seja musical, sempre se ancora em algum lugar, sempre é perpassada por um conjunto de interesses. E embora uma novela histórica, né, de adaptação histórica, traga esses elementos do passado, né, ou proponha refletir, adaptar esses elementos do passado, ela também é perpassada por elementos ideológicos desse seu lugar social, né? A maneira como esse passado vai ser adaptado, ele também está influenciado por quem está fazendo aquela adaptação. Outro elemento importante é entender quais os objetos e fontes de construção de sentido foram trabalhados naquela obra. Fontes históricas, narrativas, produção de cenários, né? Como é que aquilo ali foi construído, como é que aquilo ali foi adaptado, que obras foram lidas. É claro que isso nem sempre é muito fácil de fazer quando se fala de uma novela,
porque geralmente aquele roteiro é produzido dia a dia, né? Aquela série de capítulos é produzida para se construir uma trama que não obedece necessariamente, ou ela não tem esse compromisso de retrato fiel de uma história, né, desse passado, mas, como eu disse anteriormente, de verossimilhança. Então, às vezes, isso não é tão fácil. Mas, por exemplo, a gente pode, em algumas dessas obras, identificar fontes que são muito perceptíveis logo no primeiro plano. Por exemplo, nessa novela que está sendo adaptada aí, Nos Tempos do Imperador, me parece que uma das fontes muito importantes na construção da trama, de uma das tramas principais, que é o relacionamento de Dom Pedro II com a Condessa de Barral, seriam as cartas, né? As correspondências, essas correspondências trocadas entre a Condessa e o Imperador, e é um material histórico que foi há muito publicado pelo Arquivo Nacional. É muito interessante essa coletânea de correspondências, inclusive são publicadas, já foram inclusive objetos de análise em dissertações, teses e livros. Então, a gente consegue estabelecer um diálogo entre aquilo que a obra está propondo e essas outras fontes históricas que informam sobre aquele período. Então, isso é muito interessante porque, ao trazer esses elementos em sala de aula, nós podemos estimular, por exemplo, a reflexão crítica sobre aquela construção histórica, sobre a forma como os personagens são produzidos, sobre os temas sociais projetados ali e como aqueles temas dialogam com o presente. Outro tema que me parece muito forte, que já vai se apresentando nessa novela, é a temática da escravidão e do protagonismo negro em vários momentos, né? De como essas populações também reagiram, também resistiram, né? Em vários movimentos, em várias ações. Isso é muito interessante porque é muito próprio do diálogo com esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento político que requer o conhecimento também do passado a partir dessas várias possibilidades de compreensão desses grupos históricos, né? Não apenas fadados a sujeitos, a pessoas escravizadas, mas principalmente pessoas protagonistas do seu próprio destino. E nesse sentido, eu penso que a obra vai lidar, então, com essas demandas que são demandas também no presente. Daí a telenovela poder estabelecer essa ponte de reflexão muito interessante entre o passado e essas ocorrências do presente. Lembrando sempre que uma novela, ela é sempre estimulada e ela é sempre perpassada por essas questões mais atuais, né? Nós já vimos isso em várias adaptações, algumas até pecam demais, né? Algumas têm problemas, e aí nós precisamos também estarmos preparados para entender esses abusos, né, de usos do passado, mas muitas delas também acabam trazendo esses importantes diálogos para o presente. Professora Sônia, foram excelentes as suas contribuições em relação a este olhar que nós, professores e pesquisadores de história, precisamos ter ao trabalhar e tratar com as telenovelas, principalmente porque se trata de uma produção midiática que influencia as nossas representações históricas e a forma como estabelecemos relações com o passado. Nesse momento eu aproveito e converso também com o professor Giovanni, que possui grande interesse na teledramaturgia e inclusive participou na produção de uma telenovela da Rede Globo. Professor Giovanni, qual a sua visão sobre o porquê existe um grande interesse do público em novelas de cunho histórico? Quais as relações da telenovela com a história pública? Olá, eu sou o professor Giovanni José da Silva, doutor em História, sou também antropólogo e trabalho na Universidade Federal do Amapá, a Unifap. Me convidaram para falar sobre telenovela e, considerando o meu grande interesse na teledramaturgia, eu começo por dizer a vocês que fui, entre 2005 e 2006, consultor da telenovela Alma Gêmea, de Valcir Carrasco e Thelma Guedes. Quando a Rede Globo de televisão me chamou para fazer Alma Gêmea, eu até então não tinha realizado nenhum trabalho dessa natureza.
e foi uma grata surpresa. Por quase um ano eu acompanhei atores, o diretor Jorge Fernando, os assistentes de direção Pedro Vasconcelos e Fred Mairink, e toda uma equipe que era composta por mais de 120 pessoas, que tornaram Alma Gêmea essa incrível telenovela que conquistou altíssimos índices de audiência na época e que voltará em breve no canal Viva, numa espécie de reprise. Bom, a pergunta é por que há um grande interesse do público em novelas de cunho histórico na atualidade? Esse interesse não é só de hoje. Desde o final da década de 70 do século XX, os brasileiros e as brasileiras se interessam por telenovela, especialmente por produções que nós chamamos de época, novelas de época, ou novelas históricas. E há uma razão para esse grande interesse. O que ocorre é que as aulas de história, nas escolas em geral, elas são construídas muitas vezes, tão somente com o professor ou a professora falando, e os aprendizes escrevendo, ouvindo e escrevendo. E as telenovelas de época, elas trazem uma materialização, uma concretização daquela época. Especialmente quando elas são muito bem feitas, e aqui eu não estou me referindo apenas às telenovelas da Rede Globo, quero lembrar aqui também que a antiga TV Tupi, já extinta, produziu ótimas novelas de época, o SBT, a Bandeirantes, a extinta Manchete e até mesmo a Rede Record. Todas essas emissoras já produziram telenovelas de época e se saíram muito bem na reconstituição, digamos assim, desse passado. O que acontece é que nós não podemos confundir telenovelas com documentários. Telenovelas não traduzem o mundo. Telenovelas, assim como toda a televisão e sua produção, fabricam mundos. E o interessante é decifrar que mundos são esses. E aí então vem as relações da telenovela brasileira com a história pública. É a oportunidade que muitos brasileiros e brasileiras têm de se encontrar com o seu passado. Então, podemos aqui pensar numa telenovela como Escravizaura, que é uma obra do Bernardo Guimarães, se passa no século XIX e foi um grande sucesso da TV Globo, na sua primeira versão, no final da década de 1970, com a Lucélia Santos no papel principal. E depois, no que nós chamamos de remake, da TV Record, também fazendo um grande sucesso e dando origem a não uma continuação, mas como a gente pode dizer, um produto derivado que foi Escrava Mãe. Então, ali, na telenovela, nós encontramos muito da alma brasileira, muito daquilo que nós fomos, daquilo que nós somos, e eu ousaria dizer daquilo que nós queremos ser. Então, essa é a principal relação da teledramaturgia com a história pública. E, muitas vezes, professores e professoras relegam a telenovela a um segundo plano, pensando e sentindo que a teledramaturgia seja uma arte menor. E isso não é verdade. Como eu já disse, a telenovela ela não traduz o mundo, ela fabrica mundos. Muito interessantes esses apontamentos, bem como suas experiências nesse processo de produção e assessoria da telenovela Alma Gêmea. E aproveitando esse gancho, professor Giovanni, você pode nos falar um pouco sobre a importância de se pensar as telenovelas no ensino de história e como nós, professores de história, podemos consumir e trabalhar com telenovelas como essas em sala de aula? A Rede Globo de televisão está exibindo atualmente a telenovela Nos Tempos do Imperador, é uma novela das 18 horas. E trata de aspectos da vida de Dom Pedro II, o imperador, e na época do chamado Segundo Reinado.
Então, pensando aqui em algumas sugestões sobre a importância desse tema, primeiro, lembrando que a telenovela não fala só do tempo que ela caracteriza, ou seja, essa novela em particular, Nos Tempos do Imperador, ela não se refere somente ao século XIX. Ela também tem um motivo para ser produzida no tempo atual e ser veiculada para milhões de pessoas. Então, essa é a primeira nota que eu queria fazer aqui, o primeiro apontamento que eu queria deixar aqui para vocês pensarem. E os professores de história, além de consumir a telenovela ou as telenovelas, podem e devem trabalhar com telenovelas como esta, como eu já disse, decifrando os mundos revelados pela teledramaturgia. As telenovelas não têm nem um pouco uma intenção didática. Elas são feitas para o divertimento, para o entretenimento, para a diversão, para a distração. Eu diria que até para a alienação. E cabe a professores e professoras de história justamente fazer o movimento contrário, ou seja, além de ser um produto televisual ou audiovisual de entretenimento, de distração e de alienação, a telenovela também pode ser usada na sala de aula, no chão da sala de aula, para o desvendamento desses mundos. No caso de Nos Tempos do Imperador, nós temos ali muitos aspectos relevantes e interessantes para serem tratados. Então, temos que lembrar aqui da escravidão de africanos e seus descendentes, sem nos esquecermos de que havia antes uma escravização de povos indígenas. Essa escravização, normalmente, ela é obliterada, esquecida de propósito, nas obras didáticas. Naquele momento, o país vivia um sentimento de repulsa a essa escravidão, mas tinha uma economia assentada sobre o trabalho de escravizados. Então, o país vivia uma profunda contradição. Não é à toa que nós somos o último país das Américas a abolir oficialmente essa situação hedionda. Então, para nós, professores e professoras, é importante observarmos como uma figura ambígua, complexa, contraditória, como Dom Pedro II, como essa figura é retratada na telenovela. Então, pelos primeiros capítulos, nós podemos perceber que ele é tratado como um herói. É feito pelo ator Selton Mello, e há vários momentos em que essa heroicização ela se revela. Ora, não cabe a nós, professores e professoras, fazermos o papel simplesmente de críticos e dizermos, olha, isso não está condizente com a história. Primeiro porque nós sabemos, nós que fazemos história, sabemos perfeitamente que nós não conseguimos atingir a verdade. Não existe uma verdade absoluta, existem interpretações dos fatos. E mais do que interpretações, há representações dos fatos. Mas é inegável que a telenovela tem buscado transformar Dom Pedro II numa espécie de herói, inclusive atribuindo a ele características como a de ser abolicionista, o que é muito estranho, porque ele governou o país, não vou nem dizer por mais de 50 anos, porque ele era uma criança de 5 anos de idade quando assumiu as funções legais de imperador. Mas se nós pegarmos aí de quando ele atinge a maioridade, com 18 ou 21 anos de idade, até o momento em que ele é deposto por um golpe militar, ele governou o país por muito tempo, por mais de 3 décadas.
e não teve forças ou não quis mexer com esse vespeiro que era a escravização de africanos e de seus descendentes. Então, esse é outro aspecto para nós pensarmos em como decifrar esses mundos. E só mais uma coisa que eu acho importantíssima aqui na nossa conversa, na nossa prosa, é falar sobre a reconstituição. Pelo menos por enquanto, o que eu tenho visto tem me agradado muito em termos de reconstituição daquele passado perdido para sempre e que nos chega sempre de forma fragmentada, sempre de forma incompleta. Então, eu diria que a televisão ela também nos ajuda, e as telenovelas em particular, a nos aproximarmos desse mundo. Um mundo que nos é trazido por aquilo que eu chamo de espelho mágico. Excelentes contribuições. Quero agradecer imensamente a professora Sônia e o professor Giovanni pelas reflexões que trouxeram a respeito das relações entre telenovelas, história pública e ensino de história. Certamente são questões que nós, professores de história, devemos observar em nossas práticas, sejam elas de ensino ou de pesquisa. E para quem tiver interesse, fica aqui o convite em assistir aos episódios da telenovela Nos Tempos do Imperador, mas sempre com um olhar crítico e reflexivo. E eu fico por aqui. Grande abraço e aproveito e já passo a palavra para a Rosiane trazer algumas novidades no quadro Anota aí. Então, gente, como vocês já devem ter percebido, hoje a dinâmica aqui do podcast está um pouco diferente, né? O William fez essas interlocuções sensacionais no nosso quadro do coração, o Tá na Mídia, sobre uma novela que certamente está estimulando a imaginação histórica nos lares brasileiros. Na avaliação da minha mãe, que é uma noveleira de carteirinha, esse início da trama não está muito bom, porque, segundo ela, nesse tipo de novela mostra muito o sofrimento e a ruindade, principalmente com os pretos. Ao ouvir isso, eu só pude olhar para ela e dizer: pois é, mamãe, pois é. O que me faz recorrer a um texto dos professores Fernando Seffner e Newton Millet, que foi publicado no dossiê Ensino de História, Direitos Humanos e Temas Sensíveis, da revista História Hoje, lá no volume 7, número 13, de 2018, no qual eles apontam, aspas, uma aula de história provoca sensações, muito mais que simplesmente ensina causas, efeitos e consequências. A questão que se coloca é que uma aula de história provoca sensações. Fecha aspas. Certamente, a novela desperta sensações. Resta-nos, assim, o desafio de despertá-las também nas nossas práticas pedagógicas, seja na educação básica ou na formação de professoras e professores de história. Voltando à pauta, vocês já viram que hoje vai ter uma mistura aqui do Esse é para Salvar com Anota aí, né? Tudo isso para não cair na rotina e garantir uma agenda cheinha de possibilidades para vocês. Então, pode pegar o lápis, o papel, abrir sua agenda virtual ou mesmo acionar suas notas mentais para se apropriar dessas dicas que vamos trazer. Olha só, para quem pesquisa e desenvolve práticas pedagógicas sobre o tema das independências na história do Brasil, a Revista Brasileira de Educação Básica está com submissões abertas para o dossiê Independência para quem? E olha que interessante, eles vão receber vídeos e textos, e as submissões podem ser feitas até o dia 30 de novembro. Essa publicação é mais uma das ações do Portal do Bicentenário, uma plataforma de debates no campo da educação sobre os 200 anos da independência do Brasil. Por falar em celebrações, no dia 19 de setembro deste ano, Paulo Freire completaria 100 anos. A obra do mestre segue atual no campo da pedagogia e também do ensino de história, e muitas têm sido as iniciativas que celebram seu centenário.
Vou destacar aqui algumas delas, a começar pelo Instagram do Grupo de Pesquisa Estudos Freirianos Contemporâneos e Currículo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O endereço deles no Insta é @frecon_UFRRJ e os membros do grupo estão disponibilizando vídeos curtos com alguns dos pensamentos freirianos. Por falar em vídeos, eu quero sugerir um outro canal boniteza que eu descobri essa semana ao pesquisar sobre a obra Por uma Pedagogia da Pergunta, de Paulo Freire e Antônio Faundes. O canal é o A Literária, tudo junto, produzido pela professora Alita Caiubi, do Colégio Pedro II. Em seus canais, que estão tanto no YouTube quanto no Instagram e no Spotify, ela apresenta resenhas das suas experiências de leituras. Começou hoje a 4ª temporada do programa Chão da História, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Ensino de História. O tema dessa 4ª temporada é Direitos Humanos, Gênero e Patrimônio, diálogos possíveis e necessários com o ensino de história. Nessa sexta, dia 20, eles vão abordar direitos humanos, liberdade de expressão e opinião e os desafios da docência do ensino de história na educação básica. Semana que vem, dia 27, a fala será sobre gênero, sexualidade e ensino de história. É possível uma escolha igualitária em tempos difíceis? E o último programa, que acontece no dia 3 de setembro, vai abordar os temas patrimônio, memória e ensino de história, entre desafios e resistências. O Chão da História acontece às sextas-feiras, às 17h30, naquela famosa hashtag nossa, Sextou com a Bé. Então, bora para a agenda de eventos, meu povo. Essa semana, o William, Arnaldo e eu estávamos pensando em como será o primeiro evento presencial do ensino de história no pós-pandemia. Vocês já pararam para pensar nisso também? Aguenta, coração, que vai ser bom demais. Mas, enquanto isso, sendo imperativas as medidas de segurança e de distanciamento, nós seguimos nas nossas incursões virtuais que têm nos possibilitado deslocamentos de norte a sul e de leste a oeste desse Brasil. Ainda sobre Paulo Freire, o professor Marcos Melo, que leciona História e Filosofia e integra o coletivo de professores de História da Rede Municipal de Educação em Porto Alegre, tem um convite especial para nos fazer. Escuta só. Paulo Freire e o Bom Combate, Movimentos Sociais e Educação Popular na América Latina. Esse é o título de mais uma live que acontece no dia 24 de agosto, às 19 horas, dentro da programação do ciclo de debates Paulo Freire Presente. São convidados para essa atividade o professor sociólogo Oscar Hara, peruano, costarriquenho, diretor do Alforja da Costa Rica, doutor em Educação pela Universidade da Costa Rica, doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente da CEAL, Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe. Também estará presente na atividade, como convidada, a professora Conceição Paludo, pedagoga, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Educação pela URGS e pesquisadora do Grupo de Trabalho, Movimentos Sociais e Educação e do Observatório de Educação do Campo do Rio Grande do Sul. Esta é uma iniciativa do coletivo de professoras e professores de História da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, o CEPIS, e da ATEMPA, Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Educação do município de Porto Alegre. Essa atividade conta com o apoio também dos núcleos do CEPER Sindicato, do GT de Ensino de História e Educação da AMPU Rio Grande do Sul e do Prof. História URGS, além do Centro Municipal de Educação de Trabalhadores Paulo Freire. Esta é uma atividade que será transmitida pelas páginas do Facebook da ATEMPA e do CEPIS e do YouTube da própria ATEMPA. As inscrições são gratuitas e haverá certificação.
Muito obrigada pelo convite, professor Marcos. Nunca é demais falar do mestre, né, gente? Agora a gente vai fazer um deslocamento do sul ao nordeste do país para divulgar o terceiro encontro Ensino de História, promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, que fica em Sobral, no Ceará. O encontro será realizado entre os dias 23 e 27 de agosto e tem como tema Memória e Experiência, a formação do e da profissional de História no Brasil e o trabalho docente entre avanços e retrocessos. Essa edição comemora também os 60 anos do curso de História lá na UVA e está com uma programação muito bacana. No dia 23, às 19 horas, a professora Selva Guimarães fará conferência sobre o ensino de História e as políticas educacionais no Brasil. E no dia 25, nesse mesmo horário, o professor Mauro César Coelho falará sobre as leis 10.639 e 11.645 e o ensino de História. A programação completa vocês podem acessar lá no site da UVA, assim como as orientações quanto às formas de inscrição e participação no evento. Agora eu volto aqui para o meu território, nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, para lembrar que até o dia 23 de agosto dá tempo de se inscrever para o segundo Seminário Nacional de História do FIST. Lembrando que nós temos 3 sessões temáticas nas quais você pode inscrever seu trabalho. A sessão 1, Ética, Regimes de Verdade e Produção Científica. A sessão 2, Reexistir, Culturas, Religiosidades e Intolerâncias. E a sessão 3, Educação entre Epidemias. E tem mais coisa boa acontecendo por aqui, hein, gente? Olha só essa iniciativa coordenada pela professora Flávia Amaral e voltada para ações de incentivo à permanência e qualificação das trajetórias discentes e docentes no curso de História da UFVJM. O objetivo principal do programa de educação tutorial do curso de História da UFVJM é promover algumas atividades para envolver e engajar os alunos do curso de História, motivá-los, e isso será feito através de vídeos, oficinas, minicursos, né, nesse período de pandemia online, principalmente via o nosso canal do Instagram, que é Pet História UFVJM. Nós vamos desenvolver várias atividades que vão estar ligadas tanto à área do ensino, quanto da pesquisa, quanto da extensão. Então, a gente tem alguns projetos com esse objetivo, como é o caso do Mães da História. O projeto Os Mães da História através de rodas de conversa, palestras, oficinas. O Mães da História ele tem o objetivo de promover o acolhimento das discentes mães do curso, de oportunizar alguns espaços de partilha, de experiência entre essas mães. E no caso não só das discentes, mas também das docentes do curso, técnicos e quem mais da comunidade universitária se interessar pelo projeto. Um outro projeto que a gente já começou a desenvolver essa semana é o Equilíbrio e Melhores Resultados através da meditação. O objetivo dele é tornar acessível à comunidade, aí numa atividade mais até de extensão, tornar acessível práticas de meditação, relaxamento, com o objetivo mais geral também, que é o objetivo do PET, nessa busca do acolhimento do nosso estudante e como um programa de apoio para diminuir a evasão do curso e para facilitar essa estada na universidade, para ser um ponto de apoio nessa caminhada. Um salve à professora Flávia pela coordenação de uma iniciativa tão importante e necessária, principalmente nesses tempos que temos vivido. Eu acompanhei a live de meditação, viu, gente? Acreditem, se quiserem, que por alguns minutos consegui desacelerar, mas ainda estou longe de chegar ao nível de plenitude da minha colega. O lema aqui é devagar e sempre.
Com certeza, já estou na fila do gargarejo para as ações voltadas para o maternar no mundo acadêmico. Com essa, eu já me despeço de vocês. Espero que a pauta de hoje tenha feito sentido e aproveito para lembrar que o Cateventos é um canal de comunicação aberto para sugestões e partilhas. Vamos juntos fazer a roda dos saberes e do ensino de história girar. Esse episódio usou áudios da Rede Globo, a abertura da novela Nos Tempos do Imperador, do samba enredo Explode Coração do Salgueiro